Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Deixe o like, seu dislike, se for o caso, compartilhe, divulgue. E vamos ao texto, sem mais delongas. Falar sobre os hebreus e os cananeus. Qual a diferença entre ser um hebreu e ser um cananeu? Será que existia diferenças? Será que os hebreus eram mesmo tão diferentes assim dos cananeus? Sobretudo nas questões morais e comportamentais? Será que eles eram mesmo assim, tão especiais? A diferença entre hebreus e cananeus. É dito por muitos cristãos que os hebreus eram diferentes em termos de comportamento em relação a um cananeu. O que um cananeu fazia? Vamos ver o que os cananeus normalmente faziam e, e que nós podemos ver essas práticas nos textos do Velho Testamento. Praticava idolatria. Todo cananeu fazia isso. Praticava o politeísmo. Praticava a poligamia. Escravizava tanto cananeu quanto outros povos, roubava a terra de outros povos, praticava o despojo, que nada mais é que roubar também os povos, praticava ou estuprava, estuprava as mulheres, certo? E as transformavam em concubinas e tantas outras em escravas. Tinha suas leis, assassinava crianças assassinava crianças de peito, homens, mulheres ao fio de espadas. Era, era mal do ponto de vista de um hebreu. Né? O cananeu era mal, ruim, do ponto de vista de um hebreu. Praticava sacrifícios de animais e de pessoas. Tudo isso era a prática de um cananeu. Certo? Vamos ver o que é que os hebreus faziam. O que um hebreu fazia? Praticava idolatria, assim como o cananeu. Veja, o cananeu praticava idolatria. Praticava o politeísmo, praticava a poligamia. Você não vai ver na página da Bíblia ninguém sendo discriminado porque tinha duas, três, quatro, cinco mulheres. Não vai. Escravizava tanto cananeu quanto outros povos. Os hebreus escravizava tanto cananeu quanto outros povos e eles mesmos, né? Entre os próprios hebreus existia a escravização. Escravizava tanto hebreu, aliás, na verdade, eu botei tanto cananeu não. Escravizava tanto hebreu quanto outros povos. Roubava a terra de outros povos. Quando a Bíblia fala lá aqui da herança, todos os povos ali falam de herança. Cananeu, hebreu, e toda essa questão de herança envolve terras. Aí nessas questões de herança, é tudo, quando o hebreu diz que herdou as terras dos cananeus, isso na realidade quer dizer que eles roubaram as terras dos cananeus. Você vai ver nas passagens bíblicas vários cananeus falando também que haviam herdado terras, era herança, tal. Os amonitas mesmo diziam que as terras que eles tinham era herança do Deus deles. E o que significava isso? Herança de um Deus para esse seu povo. É que aquele povo havia roubado ou matado outros povos e tomado aquelas terras. Certo? Como as guerras eram vistas ou tidas como sendo dos seus deuses, então eles imaginavam que aquelas terras eram dadas em herança por seus deuses a eles. Estuprava mulheres, e as transformava em concubinas e outras em escravas. Tinha suas leis. Assassinava crianças de peito, homens, mulheres e velhos ao fio de espadas. Era mal do ponto de vista de um cananeu e de seu Deus. Entenderam? Quando eu falei lá que o que o cananeu viu o hebreu como mal, né? O hebreu viu o cananeu como mal. Ou seja, cada um tinha seu ponto de vista de ver ou de encarar o que era mal. O hebreu também era visto como mal, tanto aos olhos do cananeu como dos olhos do seu próprio Deus. O Deus hebreu via o povo hebreu como mal, como um povo mau e perverso.
A passagem que o Deus hebreu diz que eles eram iguais aos cananeus. Praticava sacrifício de animais e de pessoas. Um hebreu. Só aparece adorando um Deus apenas em passagens elaboradas tardiamente. Mas nas outras, são verdadeiros politeístas. Estão vendo, pessoal? Qual é a diferença de um hebreu para um cananeu? Tem alguma? Nenhuma. Nenhuma. Esse olhar especial que é dado aos hebreus só é dado pelos cristãos que querem acreditar em um Deus especial nos escritos dos hebreus. Mas os hebreus era em tudo igual aos cananeus. Adoravam vários deuses. Fazia toda essa praxe de politeísmo, idolatria, poligamia, escravizar outros povos, roubar outros povos para mulheres. Eles faziam tudo isso, olha. Os hebreus, veja, os cananeus faziam isso, olha. Praticar, praticava poligamia. Os hebreus não praticavam poligamia? Lógico que praticava. Os hebreus escravizavam outros povos, do mesmo modo que os cananeus. Os hebreus matavam crianças, mulheres e velhos ao fim de espadas, quando iam roubar as terras de os povos. Os cananeus, olha, os cananeus praticavam sacrifício de animais e de pessoas. Os hebreus também faziam isso. Os hebreus roubavam as terras de outros povos e matavam crianças, mulheres, escravizavam mulheres, estupravam mulheres. Os cananeus praticavam poligamia. Aí agora, pare e pense. Se tudo isso que eu acabei de falar, os cananeus faziam e os hebreus também faziam, aí você acha que a idolatria eles não faziam? Aí vocês acham que o politeísmo os hebreus não faziam? Se todas as outras coisas que eu acabei de citar eles faziam, não iam, somente essas coisas não iam fazer? A poligamia é escancarada lá no meio dos hebreus. O próprio Deus hebreu é um polígamo. Se compara a um marido com duas mulheres. Veja, por aí você vê que ele não tem nada de moral em dizer que pregava a monogamia, né? Porque ele mesmo se comparava como um marido de duas mulheres. E por sinal, essas duas mulheres eram prostitutas, depravadas. Era assim que ele encarava as suas duas mulheres que eram representadas pela nação de Israel. Vejam, em nada os hebreus eram diferentes dos cananeus, pessoal. Eles faziam tudo igualzinho a eles. Por quê? Porque os hebreus eram cananeus, tá entendendo? Eram cananeus. A língua deles hoje já se sabe, eram quase igual à língua deles, com pouquíssimas diferenças. O, idi- o- a escrita hebreia, ela deriva lá do fenício, e os fenícios é conhecido como cananeu. Hoje se sabe que os fenícios também era conhecido como cananeu. Então, pessoal, essa questão dos hebreus serem especiais, dizer que eles adoram um Deus, sempre adoram um único Deus, isso é mentira, isso é conversa furada. Os hebreus, desde que surgem como um povo ou como peregrinos, isso no contexto bíblico, e mesmo agora a arqueologia constantemente provando que esses hebreus eram politeístas de carteirinha, sempre foram politeístas. Essas passagens que eles falam que eles adoravam um Deus, que esse Deus ficou irritado com outros deuses que eles adoravam, isso são acréscimos posteriores, entendendo? Isso foi colocado nos textos quando eles elaboraram a Torá, entendeu? Esses textos, eles elaboraram esses textos dentro da sua mitologia, dentro da sua história,
eles colocaram essas passagens monoteístas dentro de um contexto em que eles eram politeístas. Tá entendendo? Por isso que vocês vão ver muitas passagens se chocando, ou a ideia delas ali se chocando. Não faz sentido um povo ser monoteísta e estar adorando constantemente outros deuses. Não faz sentido. Tá entendendo? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.